As 7 maravilhas do mundo moderno. Uma jornada épica. Preparem-se para uma expedição inesquecível, repleta de história e fascínio. As 7 maravilhas do mundo moderno representam o ápice da engenhosidade e criatividade humana. Das vastas muralhas da China ao esplendor do Taj Mahal na Índia, cada maravilha oferece um vislumbre único das culturas e civilizações que as ergueram. Hoje vamos embarcar numa jornada visual e narrativa por continentes e milênios. Exploraremos as histórias por trás dessas estruturas icônicas, admirando a beleza e a grandiosidade que inspiram pessoas em todo o mundo. Preparem-se para serem transportados a um mundo de mistério, engenhosidade e esplendor. Nossa aventura começa na Grande Muralha da China, a mais extensa estrutura já construída pelo homem. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a muralha começou a ser erguida no século 7 a.C., para proteger os territórios chineses das invasões bárbaras. Cruzando montanhas, desertos e vales, a muralha é um testemunho impressionante da força do trabalho humano. Atualmente, é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, um símbolo eterno da força e resiliência do povo chinês. Cada pedra, cada quilômetro construído, refletem a dedicação de milhares de trabalhadores ao longo de séculos. A muralha serpenteia pelas paisagens chinesas, adaptando-se ao relevo acidentado e criando uma visão espetacular que se integra à natureza. Serviu também como um corredor cultural, facilitando o intercâmbio de ideias, mercadorias e pessoas ao longo da Rota da Seda. Testemunhou dinastias, guerras e períodos de paz, permanecendo como um monumento vivo da história chinesa. Caminhar por seus trechos é como voltar no tempo, sentindo a presença daqueles que a construíram e defenderam. Ao longo dos anos, a muralha sofreu danos e passou por restaurações, mas seu espírito permanece intacto. Ela continua a inspirar e maravilhar milhões de visitantes que buscam testemunhar sua grandiosidade. No coração do deserto da Jordânia, encontramos a enigmática cidade de Petra. Conhecida como a Cidade Rosa, Petra foi esculpida nas rochas pelos nabateus. Por volta do século III a.C., este lugar impressionante já foi um centro comercial crucial na antiguidade, conectando o Oriente ao Ocidente através das rotas de especiarias e incenso. Seus templos e tumbas, como o icônico tesouro de Al-Qasné, parecem emergir das montanhas, criando uma atmosfera mágica e misteriosa. Petra é um exemplo impressionante da arte e engenhosidade dos nabateus. As fachadas esculpidas nas rochas revelam uma mistura única de influências arquitetônicas, do helenístico ao romano. O tesouro de Al-Qasné, com suas colunas e detalhes complexos, é apenas uma das maravilhas que se escondem neste vale. A cidade estava estrategicamente posicionada para controlar as rotas comerciais, tornando-se um próspero centro comercial. Os nabateus não apenas esculpiram suas construções, mas também criaram um sistema complexo de canais e reservatórios para coletar e armazenar água, essencial para a sobrevivência no deserto. Esta combinação de beleza e funcionalidade faz de Petra uma obra-prima da engenharia antiga. Ao explorarmos Petra, encontramos tumbas imponentes, templos e teatros, cada um contando uma parte da história desta civilização perdida. Abandonada e esquecida por séculos, Petra foi redescoberta no século XIX. Desde então, tem sido objeto de fascínio e estudo, revelando seus segredos aos poucos. A beleza natural ao redor, com formações rochosas e cores vibrantes, adiciona uma camada adicional de magia. Ao caminhar pelo Siq, o desfiladeiro que leva ao tesouro, sentimos a mesma antecipação e maravilhamento dos antigos viajantes ao descobrirem esta joia escondida. Subimos agora o Corcovado, no Rio de Janeiro, lar do Cristo Redentor. Com seus 38 metros de altura, inaugurado em 1931, o Cristo Redentor se tornou um símbolo universal de fé, amor e paz.
Feito de concreto armado e pedra-sabão, o Cristo de braços abertos representa o acolhimento e a proteção a todos. Além do significado religioso, o monumento proporciona uma das vistas mais espetaculares do mundo, com a cidade maravilhosa a seus pés. O Cristo Redentor é muito mais do que uma estátua. É um ícone de esperança e um farol para milhões de pessoas. Sua construção foi um feito de engenharia e arte, envolvendo trabalhadores e artistas que deram vida a essa visão. O projeto foi liderado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e esculpido pelo francês Paul Landowski, culminando em uma obra que transcende fronteiras. Do alto do Corcovado, a vista panorâmica do Rio de Janeiro é simplesmente deslumbrante. A cidade, com suas praias, montanhas e a beleza natural, se estende abaixo, criando um cenário único. A presença do Cristo Redentor adiciona uma dimensão espiritual à paisagem, convidando a reflexão sobre a paz e a unidade. A estátua é também um símbolo de hospitalidade e acolhimento. Os braços abertos do Cristo representam a inclusão e o amor incondicional, valores importantes em um mundo frequentemente dividido. O monumento lembra a todos que, apesar das diferenças, somos parte de uma comunidade global, unidos pela esperança. O Cristo Redentor é um exemplo da capacidade humana de criar algo que inspira e une. Ele atrai milhões de visitantes anualmente, cada um com suas próprias esperanças e orações, saindo com um sentimento renovado de paz e propósito. Capítulo 4. Machu Picchu. Viajamos agora para o Peru, onde encontramos a joia da civilização Inca, Machu Picchu. Descoberta em 1911, esta cidade escondida nos Andes era um centro religioso, político e cultural para os Incas. Acredita-se que Machu Picchu foi construída no século XV por ordem do imperador Pachacuti. Seus terraços, templos e aquedutos preservam os mistérios da engenharia inca. Machu Picchu é um exemplo extraordinário da engenhosidade e habilidade dos Incas. Construída a 2.430 metros de altitude, a cidade é uma maravilha de planejamento urbano e arquitetura. Seus terraços agrícolas são uma prova da adaptabilidade e inovação dos Incas. Cada pedra foi cuidadosamente colocada, sem o uso de argamassa. A cidade é composta por templos, palácios, residências, dividida em zonas agrícola e urbana. A zona agrícola é marcada pelos terraços que descem às encostas, enquanto a urbana abriga as construções mais importantes. Esses edifícios revelam o profundo sentido espiritual e religioso dos Incas. A localização remota de Machu Picchu contribuiu para sua preservação. Quando Hiram Bingham a redescobriu em 1911, ela estava coberta por vegetação. Desde então, Machu Picchu tem sido objeto de estudo e restauração. Visitar Machu Picchu é uma experiência que transcende o tempo. Ao caminhar pelas ruínas, imaginamos a vida dos Incas e sentimos a energia espiritual do local. As montanhas e o rio Urubamba criam uma paisagem de tirar o fôlego. Capítulo 5. Chichén Itzá. No coração da península de Yucatán, no México, encontramos Chichén Itzá, uma das cidades mais emblemáticas da civilização maia. Seu marco mais famoso é a pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo. Durante os equinócios, a sombra da pirâmide cria a ilusão de uma serpente descendo suas escadarias. Além de El Castillo, Chichén Itzá abriga outras estruturas notáveis, como o Templo dos Guerreiros e o grande campo de jogo de pelota. O cenote sagrado era um local de sacrifício e oferendas aos deuses. Chichén Itzá é um testemunho da sofisticação e engenhosidade da civilização maia. Capítulo 6. Coliseu. Viajamos agora para a Itália, onde encontramos o majestoso Coliseu de Roma, o maior anfiteatro já construído. Inaugurado em 80 d.C., este gigante de pedra e concreto podia abrigar até 80.000 espectadores. O Coliseu é um testemunho do poder e da grandiosidade do Império Romano.
Mesmo após quase 2000 anos, suas ruínas ainda impressionam pela escala e complexidade. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é uma maravilha da engenharia e arquitetura romana. Sua construção começou sob o imperador Vespasiano e foi concluída por seu filho Tito. O anfiteatro foi projetado para ser um centro de entretenimento, onde o público romano podia desfrutar de uma variedade de espetáculos. O design do Coliseu é notável por sua complexidade e funcionalidade. Ele possui um sistema intrincado de túneis e câmaras subterrâneas, o hipogeu. A arquitetura elíptica do anfiteatro permitia uma visão clara para todos os espectadores. Apesar dos danos causados por terremotos, saques e o passar dos séculos, o Coliseu ainda se ergue como um símbolo da força e da grandiosidade do Império Romano. Suas arcadas e colunas, que seguem a ordem dórica, jônica e coríntia, são um testemunho da estética clássica romana. Visitantes de todo o mundo vêm para admirar esta obra-prima e imaginar os espetáculos que outrora animaram suas arenas. O Coliseu também serve como um lembrete das complexidades e contradições da sociedade romana. Enquanto era um lugar de entretenimento, também testemunhou cenas de violência. Hoje é um monumento à história, convidando-nos a refletir sobre os altos e baixos de uma das civilizações mais importantes da história. Capítulo 7. Taj Mahal. Chegamos à Índia, onde encontramos o majestoso Taj Mahal, o monumento ao amor eterno, construído entre 1632 e 1653 pelo imperador Shah Jahan em memória de sua esposa favorita, Mumtaz Mahal. Feito de mármore branco e adornado com pedras preciosas, suas cúpulas e minaretes são um espetáculo de simetria e beleza. Além de ser um mausoléu, o Taj Mahal é um símbolo atemporal do amor e uma das construções mais reconhecidas no mundo. O Taj Mahal é uma joia arquitetônica que transcende o tempo e a cultura. Seu design harmonioso é um exemplo perfeito do estilo mogol. A construção envolveu milhares de artesãos e materiais preciosos foram trazidos de várias partes do mundo. A história do Taj Mahal é uma história de amor e devoção. Quando Mumtaz Mahal faleceu, o imperador ficou inconsolável. Em sua memória, ele decidiu construir um mausoléu tão belo quanto seu amor por ela. A construção durou mais de 2 décadas, resultando em uma das maravilhas arquitetônicas mais impressionantes já criadas. O mármore branco do Taj Mahal muda de cor ao longo do dia, refletindo as nuances do céu. De manhã, ele é banhado por uma luz rosada, enquanto ao entardecer, adquire um tom dourado. À noite, sob a luz da lua, o mausoléu parece brilhar. Este jogo de luzes e sombras acrescenta uma dimensão mágica ao monumento. Além de sua beleza, o Taj Mahal é um símbolo de amor eterno. Ele atrai milhões de visitantes anualmente, cada um com suas próprias histórias. O monumento continua a inspirar poetas, artistas e sonhadores, e é um lembrete de que o amor verdadeiro pode transcender o tempo.